E aí, galera do segundo ano, né? Desculpa, do segundo ano médio aí do Colégio Potencial, né? Vamos dar início a mais uma aula sobre história de Alagoas, né? Como vocês sabem, estamos tratando justamente sobre essa questão dos Palmares, né? O local ali onde os negros aqui no Brasil se refugiaram, né? É muito importante para o contexto da nossa história geral, né? Tanto para Alagoas como para o Brasil. Né? E hoje, galera, a gente vai trabalhar justamente essa questão da atualidade de União dos Palmares, né? Como é que se encontra hoje a Serra da Barriga, o que é que aconteceu, né? Quais foram justamente as medidas tomadas para a preservação daquele patrimônio histórico. E o outro ponto que a gente vai tratar também é justamente o processo de independência de Alagoas diante da capitania de Pernambuco, né? Como vocês sabem, éramos apenas a parte sul da capitania de Pernambuco, porém éramos extremamente prósperos economicamente, né? Éramos aí a parte onde a produção açucareira funcionava muito e muito bem, né? Então, galera, sem mais delongas, sem perder tempo, vamos iniciar justamente aí a nossa aula falando sobre essa questão da Serra da Barriga, né, do município de União dos Palmares, né, o que nos restou, o que ficou como um patrimônio histórico para a sociedade brasileira, né, onde a gente pode desfrutar ali o contexto de luta, né, de busca pela sua origem, né, pelo seu espaço diante da nossa sociedade. Então, galera, ó, atualmente a Serra da Barriga, né, é um patrimônio histórico nacional, né, foi tombado justamente pelo IFAM, né, que é o nosso Instituto Histórico aí, né, ganhou lá uma vila cenográfica, tá bom, que representa, né, a vida dos negros naquele período, né, todo mundo sabe que no dia 20 de novembro, né, todos aí vêm subir a Serra da Barriga e homenagear essa luta que ficou, né? Até hoje desfrutamos desse contexto de luta, né? A Serra da Barriga ela está dividida, né? Com uma estatueta muito bonita do próprio Zumbi dos Palmares, lembrando justamente essa figura do líder, né? Que foi o grande Zumbi, tá bom? Cercada por bandeiras, né? É um espaço predominante, né? Um patrimônio preservado para visita, né? Tem um visual extremamente bonito, né? Da serra você consegue acompanhar lá uma boa parte do estado de Alagoas, né? O projeto de construção também para o Memorial do Zumbi, né? Já existe, né? Esse projeto aí para que possam construir o memorial em homenagem ao Zumbi. Porém, falta recursos, né, para essa valorização aqui no estado de Alagoas, né? E essa valorização eu falo justamente dessa cultura, né? E como vocês sabem, né, não é muito fácil a cultura alagoana de fato ser valorizada, né? Nessa questão. Então, muitos recursos que poderiam ser investidos sobre esse patrimônio histórico, né, para valorizar ainda mais o turismo aqui no estado de Alagoas, ele não é feito, né, porque muitas das vezes essa questão de falta de verba. E agora, como a gente sabe, o mundo aí nesse processo de pandemia, Alagoas também está nesse aspecto aí, né, enfrentando aí essa pandemia. Uma coisa que eu queria deixar aqui, um aviso para vocês, galera, eu estava vendo os dados, né, aí do Ministério da Saúde, né, os dados aqui da nossa Secretaria de Saúde, já são 777 infectados aqui no estado, né. Então, galera, vamos ficar em casa, tá bom? Vamos se guardar, não é brincadeira, de fato, é muito perigoso, né, pode aí nos atingir a qualquer momento. Então, vamos ficar em casa, se for necessário sair, vai lá com a tua máscara, com o teu álcool gelzinho na bolsa, tá bom? Então, galera, a própria cidade de União é muito lembrada como um contexto histórico, né? Pelo fato de ter obrigado justamente ali o Quilombo dos Palmares, tá bom? Em vários pontos vê a figura do zumbi, né, como o símbolo central da cidade, tá bom? Em Maceió existe justamente uma praça chamada Gangazumba e uma praça chamada Zumbi dos Palmares, né? Além de várias escolas aí e uma escola municipal, né, que leva justamente o nome do grande líder Zumbi dos Palmares e Gangazumba. Então, galera, isso aí foi só um bisu mesmo para a gente, de fato, encerrar a nossa aula falando sobre Palmares. E eu queria, de fato, agora
iniciar com vocês aí uma aula muito interessante, muito importante aí para o conhecimento histórico de nós que somos alagoanos, que é justamente essa ideia de independência, né? Professor, de fato, quando é que Alagoas resolve se separar do estado de Pernambuco, ali da capitania de Pernambuco, né? Quais foram os motivos, né? O que possibilitou, né? O que facilitou para que essa divisão acontecesse? Por que, né? Entramos na história aí, os alagoanos, alguns pernambucanos, né? Hoje já isso já diminuiu muito, né? Mas até então, naquele período, os alagoanos para os pernambucanos era conhecido como os traidores, né? Porque abandonamos aí a capitania de Pernambuco. Então vamos lá, galera. Ó, pessoal, é interessante lembrar assim dos aspectos fundamentais. Primeiro, galera, a parte sul da capitania de Pernambuco, né, que é o nosso estado, o atual estado de Alagoas, ele era muito promissor, né, ele era muito próspero. E naquele período ele vivia um progresso muito grande. Por quê? Porque a maior produção açucareira durante todo o Brasil, colônia, foi justamente aqui no estado de Alagoas. Né? Alagoas foi pode-se dizer que foi a joia aos olhos de Portugal, porque o nosso solo ele é muito apropriado para isso, não é por menos, né, que hoje a gente tem grandes açucareiros aqui no estado, né, grandes usinas aí que produzem o açúcar em alta escala. Então, ele apresentava justamente essa característica, essa produção. O solo do estado de Alagoas, ele era muito propício para a produção açucareira, tá bom? Então, aí já é um ponto para que os próprios alagoanos, né, os moradores daqui do sul da capitania, eles de fato exigissem justamente esse processo de independência. Até então é bom lembrar que Pernambuco enfrentava um processo de crise justamente contra a coroa portuguesa, né? Pernambuco queria justamente ali se tornar independente, né? Insurreição pernambucana. Então o que vai acontecer? No início da segunda década, justamente lá do século XVIII, o que foi acontecer? Foi criada, de fato, a comarca de Alagoas, né? Sobre a jurisdição de Pernambuco, tá bom? E nomeando assim o seu primeiro ouvidor-mor, né, que foi justamente José da Cunha Soares, né? Esse foi aí o nosso primeiro ouvidor, era o cara que era responsável justamente pela administração econômica e política aqui da comarca de Alagoas. Porém, né, o contexto jurídico brasileiro, ele se seguiu, tá bom? E aí, galera, o que vai acontecer? Esses cargos, eles passou a ser destinados justamente a letrados, né? Então, o José da Cunha Soares era justamente um letrado que tinha noção do conhecimento, e aí ele precisa, de fato, transformar agora aquela comarca, né, tão próspera e brilhante aos olhos de Portugal, em um berço de produção açucareira. O que vai acontecer? Ele passa a exercer agora a justiça dentro da comarca de Alagoas, né, colocando aí essa questão política e econômica, né, e no fim do século, lá para 1711 a 1817, né, Alagoas ela está tão bem organizada politicamente e economicamente que aí a gente passa a, de fato, a querer a nossa emancipação política, tá bom? A se tornar agora um Estado da federação, né? Por quê? Porque esse processo organizado ali pelo José da Cunha, né, e outros 17 ouvidores gerais que passaram durante essa fase aqui no estado de Alagoas, deixaram Alagoas extremamente bem organizada, né? E isso aí, galera, vai possibilitar de fato a ideia de um processo de independência e que Alagoas agora caminhasse justamente com as suas próprias pernas, né? Caminhasse e seguisse o processo de independência com as suas próprias pernas. Então foi exatamente na segunda metade do século XVIII, tá bom, que vai surgir aí então Maceió, né? Que vai surgir essa questão desse promissor município, né? Denominado logo de início de Maceió, né, da onde vem o alargadiço ou terra alargada, né, e aí Alagoas vai criar justamente um corpo, né, vai amadurecer essa ideia do processo de independência política, né, e a sua emancipação diante da própria capitania de Pernambuco. Galera, irei continuar com vocês esse assunto, tá bom? Na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Espero que vocês possam estar aí acompanhando, se protejam, se guardem, né? Como eu falei para vocês, essa pandemia não é brincadeira. Então, aquele abraço do professor e até mais, a gente se encontra na próxima aula.